Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar aqui um pouco do Plano Municipal de Educação de Capela do Alto, que vai ter um processo seletivo. Então eu fiz um resumo, né, do Plano Municipal. É importante que você leia o Plano Municipal para você fazer as questões do processo seletivo. Eu destaquei aqui alguns pontos que eu acredito que podem aparecer aí na prova. Lembrando que processo seletivo é sempre simplificado, né? Então, são perguntas mais simples, provas mais curtas, tá? Tenha em mente isso também. A lei é a 1802 de 2015, né, de 28 de maio de 2015, essa eu não esqueço, institui o Plano Municipal de Educação de Capela do Alto. E o que é? A lei é super simples, né? A lei é super tranquila, mas tem uma parte que conta um pouco da história de Capela do Alto. Por que tem esse nome, Capela do Alto? É interessante vocês olharem essa parte, né? Que conta, foram vários nomes colocados e acabaram escolhendo Capela do Alto por uma capela que existia lá. Foi uma eleição para escolher o nome e Capela do Alto ganhou por apenas 5 votos de diferença, né? Então é uma cidade que tem uma formação do começo ali com pessoal, os indígenas, né? Depois chegaram estrangeiros, que tem alguns nomes lá, Menck, Plenck, eu não lembro direito os nomes, mas assim, tem a parte da história de Capela do Alto e é interessante que vocês observem lá. Então vamos para a lei que é super curta, super simples. Depois vamos falar das metas que estão colocadas. Artigo 1. A presente lei estabelece o Plano Municipal de Educação de Capela do Alto com duração de 10 anos. Então, gente, plano municipal tem 10 anos, tá? 10 anos de duração. Veja que esse aqui foi feito em 2015, portanto, a vigência dele é até 2025, certo? E a duração dele é 10 anos, tá? Todos os planos municipais, estadual, federal, têm duração de 10 anos. Artigo 2. O Plano Municipal de Educação foi elaborado com a participação da sociedade, importante, e quem coordenou essa elaboração do plano foi o Departamento Municipal de Educação, em conformidade com o Plano Nacional de Educação. Claro que tem que seguir as diretrizes, né, que estão estabelecidas lá no PNE. Artigo 3. O Plano Municipal de Educação, apresentado em conformidade do que dispõe a Lei Orgânica do município, será regido pelos princípios da democracia e da autonomia, buscando atingir o que preconiza a Constituição do Estado. É o nosso DNA, né, que eu sempre falo nas minhas aulas, democracia, autonomia, respeito à diversidade, enfim. O nosso DNA da educação, e claro que o plano não poderia falar coisas diferentes disso. Quarto, artigo 4. O Plano Municipal de Educação contém a proposta educacional do município, com as suas respectivas diretrizes, objetivos e metas, conforme o documento anexo. Então, gente, como eu falei para vocês, eu não fiz abordagem de todo o documento, porque senão isso demandaria tempo, talvez, que a gente não conseguisse concluir. E aí é importante você olhar lá no documento as diretrizes, objetivos e metas. Elas não são muito diferentes das diretrizes, objetivos e metas que estão lá na LDB e que estão em outros documentos da educação, tá? Portanto, é tranquilo. Artigo 5. Compete à Comissão Municipal de Educação acompanhamento e avaliação da execução do Plano Municipal de Educação. Importante se reter essa informação porque pode ser alvo de pergunta. Além deles perguntarem a duração do plano, né, eles podem perguntar também a quem compete, né, o acompanhamento e avaliação da execução do Plano Municipal de Educação. E aí é a Comissão Municipal de Educação, tá ok? Então, grave isso aqui, que isso é importante para a sua prova. Artigo 6. As despesas decorrentes da aplicação dessa lei correrão à conta de das verbas orçamentárias próprias, suplementadas se necessário, e de outros recursos captados no decorrer da execução do plano. E artigo 7. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. Aqui são dois artigos meramente, né, padrão praticamente em todos as leis, né, que é formar que essa lei, quando ela entra em vigor, outras, né,
são revogadas, e aqui das disposições orçamentárias também são artigos padrões aí. Coloquei aqui uma questão, olha só, de acordo com a Lei 1802 de 2015, que institui o Plano Municipal de Educação de Capela do Alto, compete a acompanhamento e avaliação da execução do Plano Municipal. A. Secretaria Municipal de Educação. B. Departamento de Educação. C. Comissão Municipal de Educação. E D. Conselho Municipal de Educação. Fácil para quem leu, né, para quem assistiu a aula. Não tem dúvida nenhuma que marcaria C de certo, Comissão Municipal de Educação. Mas veja que entra aqui a secretaria, né? Departamento, são as cascas de banana, porque tem muita gente que às vezes vai fazer o processo seletivo, gente, e nem olha a lei, nem deu uma... Então a pessoa, né, fica muito na dúvida se ela não tiver lido a lei ou tiver assistido alguma videoaula, tá? Sempre importante ler a lei, viu, gente? Letra C. Meta 1, vamos falar das metas, que eu acho que as perguntas, elas podem estar aí nas metas, né? Então, o Plano Nacional tem as metas, os planos estaduais têm as metas e os municipais também. E aqui o de Capela do Alto. Universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola para crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças de 0 até 3 anos, faltou aqui informação, até o final da vigência desse PNE. Então, olha só, criança de creche, né, de 0 até 3 anos. Veja bem, gente, isso é uma meta, tá? Tá colocado lá. Quando você lê o documento de Capela do Alto, por exemplo, ele já informa que já universalizou a pré-escola. Então, Capela do Alto, pelo documento, está atendendo todo mundo na pré-escola. E está atendendo cerca de, no documento estava, se eu não me engano, 29,7% de crianças em creche, isso na época que o documento foi feito, tá? E aí, a meta é atingir, certo? No mínimo 50% das crianças até o final da vigência desse PNE, certo? Então, atender 50% da demanda das crianças de creche. E aí, eles colocaram uma tabelinha que eu acho importante você estar atento. Ó, em 2016, eles colocaram 30%. Em 17, 35%. Em 18, 40%. O que é aqui, né? É uma progressão de 5 em 5%, se você notar. 16, aí você só grava um, né? Só grava 16. 16 é 30 e depois, a cada ano, você vai acrescentando 5 para você não precisar lembrar de tudo isso, né? Então, é só você memorizar que o primeiro é 30, depois é só acrescentar 5, 5, 5, 5, 5, até 2024, quando eles estão colocando aqui 70% da demanda. Professor, mas não falou aqui que era 50%? No mínimo, tá? No mínimo 50%. Agora, o município criou uma tabela lá mais ousada, né? De chegar em 2024 a 70%, tá? Então, por exemplo, no ano de 2021, o município de Capela do Alto teria que estar atendendo 55% da demanda de creche, né? Um número bastante considerável. Em 2020 seria para atender o mínimo, tá? Então, guarde esta tabelinha aqui. Olha aqui uma pergunta. De acordo com o Plano Municipal de Capela do Alto, o município deverá, em 2021, atender o seguinte percentual em creche: 30%, 50%, 65%, 55%. Aí basta você fazer aquela continha que eu falei, né? Lembrar que começa com 30%, olha aqui, e em 2021, 55%. Letra D, tranquilo. Professor, cai isso? Cai, porque é processo seletivo. Perguntas mais simplificadas, tá? Pré-escola, aquilo que eu falei, olha aqui, ó, de 4 a 5 anos, né, o município já atende 100% da demanda projetada. Portanto, Capela do Alto já está atendendo, segundo o documento, né, gente? Segundo o documento. É sempre importante eu ressaltar aqui que nós estamos respondendo de acordo com o documento. Ah, professor, mas na realidade não é assim. Só que a prova vai perguntar a informação do documento, não da realidade, tá? Então, cuidado com isso. Não briga com a prova, certo? Responde o que a prova está pedindo.
Meta 2, universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos. E o que eles querem garantir? 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada até o último ano de vigência desse PNE. Gente, então é importante guardar esses dados aqui. Quanto que eles querem atingir, né, de alunos na idade recomendada? 95%. É quase 100%, tá? 95%. Então, você tem que lembrar esses dados, porque isso pode aparecer de pergunta. Né? E a meta 2, lembra, meta 1 é educação infantil, fala de pré-escola e creche. Meta 2 fala de fundamental, né? E aqui atende a população de 6 a 14 anos e tentar, né, chegar nesse pelo menos 95% na idade recomendada, ou seja, diminuir a defasagem da idade série, diminuir a retenção, diminuir a evasão, é uma série de medidas aí que tem que ser feitas para que você tem que ser feitas, né, para que você possa não ter aí a defasagem, ou seja, um aluno que deveria estar com 6 anos no primeiro ano, tem que começar ali com 6 anos, né? Caso ela lembra da data de corte, né, de 31 de março, mas, por exemplo, o aluno faz o primeiro ano com 6, o segundo com 7, o terceiro com 8, o quarto com 9 e assim sucessivamente, ele sempre estando na idade recomendada. E se o aluno entrar com 7 anos no primeiro ano, porque dependendo da idade de corte, ele pode entrar com 7. Ele vai estar na idade recomendada? Vai, gente, vai estar na idade recomendada, por causa da data de nascimento dele. O que não pode é o aluno, por exemplo, estar ali com 10 anos e ainda está ali no segundo ano, né? Então, está defasado, tá? Então, é isso que não pode, certo? Então, meta 2 é isso aí. Meta 3, universalizar até 2016 o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos. Então, gente, aqui é uma outra meta que diz o seguinte: 15 a 17 anos, todo mundo está na escola, certo? E elevar até o final do período de vigência desse PME a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85%. Professor, mas isso aí, ensino médio não é o município. Verdade, eu olhei lá nos documentos de Capela do Alto, pelo menos nesse documento que a gente analisou aqui, tem uma escola estadual em Capela do Alto, né? O município é pequeno, tem cerca ali de aproximadamente 21 mil habitantes, mas, né, tem apenas uma escola de ensino médio. Então, como tem zona rural, como tem, né, toda uma questão ali, o município era um município que pertencia a Araçoiaba da Serra, né? Espero ter acertado o nome. Araçoiaba da Serra, né? Então, mas é um município, não é tão grande, é um município pequeno, e ele tem que... Como é que o município faz isso? Fazendo gestão junto ao governo estadual, né? Pedindo mais investimentos na educação no ensino médio, enfim, tá? Mas atingir 85%, lembre disso. E lá tem as formas de atuar do município. Colaborar com a universalização do atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos, elevação da taxa líquida de matrículas do ensino médio para 85%, sendo 3% o ano até o final da vigência deste plano. Então, ele coloca aqui um percentual de 3% ao ano, né, para acrescentar. Aí, aquilo que eu acabei de falar, né, viabilizar junto ao Estado, né, programas e ações de correção de fluxo do ensino médio. Enfim, o município tem que buscar ali, né, formas de apoio do Estado, já que o ensino médio lá é estadual, certo? Estimular, né, a expansão do estágio. Então, tem uma série de medidas que é colocada no documento que né, para atingir isso, tá? Então, só lembrando, meta 1 fala de educação infantil, é importante ser guardadas as informações. Meta 2 de ensino fundamental, aí fala lá de 95% na idade correta. E meta 3 do ensino médio, é uma escadinha, né? Creche, pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Lembra disso, meta 1 é na creche, é como se entrasse, né? Meta 1 fala da creche e da pré-escola.
Meta 2 fala do ensino fundamental, Meta 3 fala do ensino médio. E as taxas é importante você guardar, né? Aqui está falando de taxa de matrícula no ensino médio de 85%, tá? Guarda essas informações. Meta 4, universalizar para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, o AEE, né? Preferencialmente, gente, preferencialmente, não é exclusivamente, não é unicamente, né? Não é, enfim, não é obrigatoriamente, é preferencialmente na rede regular de ensino. É uma preferencialmente, tá? Não esqueça disso, que as bancas adoram trocar isso. Com a garantia do sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, de classes, escolas, serviços especializados, públicos ou conveniados. Olha lá, então vamos lembrar de novo. Meta 1, educação infantil. Meta 2, ensino fundamental. Meta 3, ensino médio. Guarda os percentuais lá, né? Meta 1, creche, atender 50% até o fim do plano. Meta 2, ensino fundamental, 95% das crianças na idade correta. Meta 3, ensino médio, garantir 85% de matrículas. E meta 4, atender a inclusão, né, da população que precisa, né, que aqui nós citamos aqui, com deficiência, transtornos globais, altas habilidades ou superdotação, de 4 a 17 anos de idade. Meta 5, alfabetizar todas as crianças no máximo até o final do terceiro ano do ensino fundamental. Professor, eu li na BNCC que fala de segundo ano, mas se a banca lá de Capela do Alto, né, que vai fazer o concurso, perguntar para você sobre o Plano Municipal de Educação de Capela do Alto e perguntar qual é, né, a questão da alfabetização no máximo, você vai responder o quê? Terceiro ano, porque está na meta 5, está no plano municipal. E lembre, você tem que responder de acordo com o que a pergunta está pedindo. Se a pergunta falasse de BNCC, aí tudo bem. Aí era segundo ano do ensino fundamental. A pergunta está falando de plano municipal de educação de Capela do Alto, então terceiro ano do ensino fundamental, meta 5, não esqueça disso. Meta 6, oferecer educação em tempo integral em no mínimo 50% das escolas públicas. Ou seja, educação integral, gente, é aquela que a criança fica até no mínimo 7 horas na escola, certo? Ficou 7 horas, educação integral. E o que diz a meta 6? Oferecer educação integral em 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. Ou seja, 50% das escolas públicas inclui creche, pré-escola, ensino fundamental, tudo que o município atende. E desse total, né, aí vamos para entre creche, pré-escola, né, pré-escola e ensino fundamental, pelo menos 25% dos alunos estejam aí com a oferta de educação integral. Entenderam, gente? Então é isso. Guarda a meta 6 aí também. Guarda a meta 5, que é alfabetização até no máximo terceiro ano, e a meta 6, que é oferecer, pelo menos em tempo integral, 50% nas escolas públicas e atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica de todo o município. A meta 7, que fala do famoso IDEB. O professor vai ter que decorar isso aí. Olha, gente, é importante saber, né? Importante saber. Quais as metas do IDEB do município? Então, vamos usar aqui a meta 7. Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem. É lógico, porque o IDEB ele está baseado aí na questão do fluxo, né? Fluxo, retenção, evasão e tal, e da aprendizagem, que é a nota que os alunos fazem a prova lá, de modo a atingir as seguintes médias nacionais. Então, quais são as médias? 2015 era 5,2, objetivo é 5,5, 5,7, em 2021, 6 nos anos iniciais, tá? Então, aqui, anos iniciais. Começou com 5,2, objetivo é chegar em 6 em 2021. Nos anos finais,
começou com 4,7, o objetivo é chegar em 5,5. E no ensino médio, 4,3, objetivo 5,2. É importante lembrar aqui, ó, pelo menos as duas últimas aqui, ó, né? Ó, a diferença dos anos iniciais e dos anos finais aqui, ó, se você reparar, é uma progressão aqui que veio de 3, 0,3, aqui 0,2 e aqui 0,3 de novo. Aqui veio de 0,3, 0,2 e 0,3 de novo, tá? Então, talvez para associar fica mais fácil. Aqui no ensino médio é um pouco diferente, é 0,4, né? Depois 0,3, depois 0,2, né? Então começa 0,4, 0,3, 0,2. Vem aí, né, o número que vai se acrescentando aí no IDEB vai crescendo dessa forma, tá? Então, é bom você lembrar isso aqui. Meta 7 fala do IDEB. Meta 8, elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 anos de estudo no último ano de vigência deste plano. Ou seja, tem lá a população de 18 a 29 anos, você tem aí o quanto essa população estudou? 8 anos, 9 anos, 10 anos? Né? O que eles querem fazer? Elevar para que cada pessoa tenha pelo menos 12 anos de estudo no último ano de vigência desse plano, para as populações do campo, da região de menor escolaridade do país e dos 25% mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros, declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia, Estatística e IBGE. Então, essa é a meta, tá? Elevar para 12 anos dessa população aqui de 18 a 29 anos. Aí o plano traz lá, falando da parceria, né, com a Universidade de Sorocaba, o NISO, do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional, do PROEJA, e vai falando ali que as possibilidades de implementar novas parcerias, né, novos programas aí ofertados pela União, pelo Estado. Por quê, gente? Isso aqui acaba também fugindo. Tem o município, né, a questão do EJA e tal, mas só até o ensino fundamental, porque depois o ensino médio, como eu falei, aí já foge um pouco, mas aí existem programas aí para atender e a prefeitura pode fazer essas parcerias, tá? Importante lembrar que é elevar para 12 anos de estudo, meta 8. Já esqueceu as metas? Depois volta lá. Meta 7 é IDEB, meta 5 é alfabetização, meta 6 é escola de tempo integral, lembra lá de 50% das escolas públicas, 25% da educação básica, tá? Não esqueça isso. Meta 9, elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% até 2015. E até o final da vigência desse PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional. Ou seja, até o final do plano, gente, a cidade de Capela do Alto não pode ter analfabetos, né? Pessoas que não saibam ler, escrever, identificar as letras e tal. A pessoa aprendeu a ler e escrever ali, sabe escrever o nome, sabe fazer algumas palavras e tal, ela está alfabetizada? Sim, está alfabetizada, né? Agora, o que ele está falando aqui? Ó? Primeiro, é bom você ter atenção à idade, né? 15 anos ou mais, 93,5%, tá? Né? De alfabetização, certo? Da população, e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional. O que é isso? Analfabeto funcional é aquela pessoa que, apesar dela ler, assinar um nome, escrever algumas palavras e tal, mas ela não consegue ali, por exemplo, ela pega um texto, ela não consegue interpretar aquele texto, ela não consegue dizer quem são os personagens, o que eles fazem, ela tem muita dificuldade em ortografia, de escrever frases com sentido, enfim, então é um analfabeto funcional. E aí, quer reduzir isso, né, em 50% até o final do plano, tá? Até o final deste PNE aqui que nós estamos falando. Meta 10, oferecer no mínimo 25% das matrículas de educação de jovens e adultos nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional. E aí,
no plano eles colocaram assim, ação direcionada ao governo federal e estadual, né? Então no plano de Capela do Alto colocou isso, não colocou nenhuma ação lá do município e tal, né? Lembrando que o município pode sim oferecer jovens e adultos, EJA, né? No fundamental, no médio tudo bem, que aí é responsabilidade do estado, certo? Mas ó, no mínimo 25% das matrículas. Meta 11. Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade de oferta e pelo menos 50% da expansão no segmento público. Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio. Aqui também foge um pouco do município. Acho difícil cair essa questão, mas está aqui, está falando em 50%, né? Porque aqui o município é um município pequeno, então só se ele tiver parcerias aí com algumas instituições e tal, né? Para normalmente esses municípios que são menores, as pessoas acabam indo estudar em escolas polo, técnicas de outra cidade que fica próximo ali, né? Normalmente é isso que acontece. Meta 12, elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade de oferta e expansão para pelo menos 40% das novas matrículas no segmento público. Veja, gente, por que tem essas metas assim que falam disso no ensino médio, superior? Porque o Plano Nacional, ele que dá a diretriz, né? Então ele deu as metas e os municípios foram adequando na sua realidade. Claro que Capela do Alto não tem faculdade, pelo menos essa é a informação que está lá nos documentos, certo? Então, o que o município pode fazer é gestão, transporte, né? Dar incentivos aí para poder elevar essa taxa bruta de matrícula na educação superior, tá? Colocado aqui, também acho difícil cair essa pergunta, mas coloquei aqui para falar. Meta 13, elevar a qualidade de educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente e efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior para 75%, sendo total 35% de doutores. Aqui a informação do plano, a cidade de Capela do Alto não possui instituição de ensino superior, portanto, muito dificilmente vai cair a meta 13. Meta agora, gente, pode cair? Claro, está lá dizendo que é o documento inteiro, então, né, para você ter conhecimento. Meta 14, elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu. Stricto sensu é aquela que você faz o mestrado, doutorado, certo? A lato sensu é aqueles cursos que a gente faz de pós, de 360 horas, né, às vezes, de modo a atingir a titulação de 660 mil mestres e 25 mil doutores. A cidade de Capela do Alto não possui instituição de ensino superior. Novamente, essa informação aqui citada no plano. Tá? Meta 15, garantir regime de colaboração entre a União, os Estados e o Distrito Federal e os municípios, num prazo de 1 ano de vigência desse PNE. Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação, que trata os incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 61 da LDB, né, 93, 94, 96, assegurando que todos os professores e professoras da educação básica possuam formação específica de nível superior, observado em curso de licenciatura na área que atua. Então, o que essa meta 15 quer? Que todos os profissionais da educação tenham curso superior. Professor, mas não é isso, todo profissional já não tem que ter. Lembra que nós temos o normal, né, do médio, que era o antigo magistério técnico, né, técnico e magistério, alguns falavam magistério, tá? Alguns falavam normal. Então, existem professores que têm só essa formação e que ainda não fizeram um curso superior. São pouquíssimos, tá? Mas a meta 15 é que todos tenham, né? Então, o que ele coloca aqui? Ó, revisar a cada 2 anos, essa informação é importante, a cada 2 anos o plano de carreira do magistério público pelo Conselho Municipal de Educação e comissão instituída. Aqui, gente, é a revisão do plano de carreira a cada 2 anos e quem faz isso? Conselho Municipal de Educação e uma comissão instituída. É importante vocês lembrar disso. Imputar a obrigatoriedade da licenciatura em pedagogia
nos empregos públicos de PEB 1 e PEB 2, tá? Tá colocado aqui, né? Então, essa informação, certo? Meta 16. Formar em nível de pós-graduação 50% dos professores de educação básica até o último ano de vigência deste PNE. Então, qual é o objetivo disso? Que todo profissional da educação de Capela do Alto, né? Todo não, 50% da educação básica tenha pelo menos uma pós-graduação, tá? E garantir a todos os profissionais de educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações de ensino. Tranquilo? Né? Lembrar aqui dos 50% com pós-graduação objetivo, é meta, tá? Meta 17, valorizar os profissionais do magistério das redes públicas de educação básica de forma a equiparar seu rendimento médio aos dos demais profissionais com escolaridade equivalente até o final do 6º ano de vigência desse PNE. Então, né, já teria que, pela meta, estar acontecendo isso, certo? O rendimento médio deveria estar equiparado aos demais profissionais com escolaridade equivalente. Sabemos que isso é difícil, que muitos municípios não conseguiram isso, mas está aqui colocado como meta. Meta 18, assegurar no prazo de 2 anos a existência de planos de carreira para os profissionais de educação superior pública de todos os sistemas de ensino. Então, gente, a meta 18 estabelece o seguinte: todo município tem que ter um plano de carreira, certo? Porque quando o plano nacional foi feito lá em 2014, já passou esse prazo aí há muito tempo, né? 2 anos, em 2016 isso já tinha que estar feito. E para o plano de carreira de profissionais da educação básica, tomar como referência o piso nacional, salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso 8 do artigo 206 da Constituição, meta 18, ó, prazo de 2 anos para os planos de carreira. Aqui, o município coloca que ele vai garantir a atualização e revisão do já então existente plano de carreira, né? Então, ele já, Capela do Alto, segundo o documento, já tem um plano de carreira e tem que ser revisado aí, conforme a gente viu, a cada 2 anos. Elaborar plano de carreira para os demais profissionais trabalhadores da educação. Aí são os planos de carreira, por exemplo, para outros, né? Para o secretário de escola, inspetor de aluno, né? Para aqueles que são ali também da educação, mas não estão aqui no magistério, tá? Meta 19. Assegurar condições no prazo de 2 anos para a efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e a consulta pública à comunidade escolar nos âmbitos das escolas públicas, prevendo recurso e apoio técnico da União para tanto. É o que está no documento, gente. Então, gestão democrática está na nossa lei, tem que ser feita, né? É obrigatória para a educação pública. E aí ele fala aqui de 2 anos, certo? E aí coloca aqui algumas sugestões. Estudar a possibilidade de alterar a forma da escolha da equipe gestora de unidade escolar, mantendo o concurso público de provas e títulos para o diretor de unidade escolar e realizando outra forma de acesso aos cargos de vice-diretor e coordenador pedagógico, que conjugue mérito, desempenho e participação da comunidade escolar, assegurando os direitos dos profissionais efetivos que já ingressaram em concursos anteriores. Então, é uma proposta, né? Tá colocado na meta aí como uma proposta. Aí fala de informatização dos serviços também, né? Criando um sistema de informação estatística permanente para ajudar no planejamento e na avaliação. Então, tudo isso, gente, tem muito mais propostas. Eu fiz um apanhado aí de coisas que possam, talvez, aparecer na prova. E a meta 20, que é uma meta que diz respeito ao governo federal, porque fala em seguinte: ampliar o investimento público em educação de forma a atingir, no mínimo, 7% do produto interno bruto, né? Então, o governo federal tem que atingir, no mínimo, 7% do produto interno bruto, das nossas riquezas aí produzidas pelo país, e no 5º ano de vigência dessa lei, e no mínimo equivalente a 10% do PIB ao final do decênio, né? Se você perguntar se a gente atingiu isso, não atingimos, tá? Mas
você tem que lembrar desses percentuais, porque a prova pode perguntar para você. É 7%, né, no 5º ano de vigência e no mínimo equivalente a 10% no final do decênio. Tá bom? Aí fala do acompanhamento e avaliação do plano. Quem deve, né? O plano deverá ser regularmente avaliado pelo Conselho Municipal de Educação. Tal avaliação terá por finalidade diagnosticar a real situação da educação em nossa cidade e, a partir disso, comparar com os princípios e metas contidos nesse plano. Tá? Claro, uma avaliação que permita a correção de rumos quando necessário, né? Se for verificada a fraqueza existente, desacordo com o estabelecido na legislação, ou seja, ele deve ser regularmente avaliado pelo Conselho Municipal de Educação. Isso está no documento, né? A avaliação deve levar em conta não os aspectos qualitativos referentes aos objetivos propostos, mas, sobretudo, levantar índices que subsidiem a avaliação dos quantitativos e das metas propostas. E o plano vigora por 10 anos após a aprovação da lei, certo? Então, tranquilo isso. Mas, gente, ó, cuidado aqui que tem uma polêmicazinha aqui, né? Veja, ele será regularmente avaliado pelo Conselho Municipal de Educação. Mas lembra lá no começo que eu falei para vocês o que está na lei? Ó, o plano nacional apresentado em conformidade será regido e tal. Aqui, ó, o Plano Municipal de Educação contém a proposta, compete à comissão o acompanhamento e a avaliação da execução. Então, se perguntar, de acordo com o artigo 5 do Plano Municipal, ó, tá aqui, é Comissão Municipal de Educação. Ah, mas lá no final do texto, citou aqui o Conselho Municipal de Educação, né? Mas aqui na lei, no artigo 5, fala em Comissão Municipal de Educação, tá? Usa esse termo. E aí, talvez a banca não entre nessa polêmica, né? Mas o documento traz o conselho lá no final, citado num texto, mas na lei está uma Comissão Municipal de Educação. Provavelmente, acredito eu, que dentro dessa Comissão Municipal de Educação está lá representado o Conselho Municipal de Educação pelos seus membros, tá? Mas se perguntar, a letra da lei diz Comissão Municipal de Educação, não diz Conselho. Por isso que eu coloquei a questão aqui, ó. Não diz Conselho, diz Comissão Municipal. E de acordo com a lei, né, artigo 5, é Comissão Municipal de Educação, tá? Só essa polêmicazinha que eu quero... Acredito que a banca não vai entrar nisso, mas só para vocês terem ciência aí. Tá bom, gente? Espero ter ajudado vocês. É um resumo, né? Então, você tem que ler, né? Leia a lei, lá o plano, até para você conhecer a história da cidade, alguns indicadores, quantas escolas tem. É importante você dar uma lida no plano e atentar aí nesses principais pontos que eu falei para vocês, tá bom? Obrigado e até uma próxima.